Olá, amigos e seguidores. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Papo Espírita, onde eu e meu companheiro de centro espírita Allan Kardec, o Silvio Holderbaum, o Chico, fizemos a análise de um fato, um acontecimento do dia a dia, a partir da ótica da doutrina espírita. Chico, seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Papo Espírita. Bom dia, Feijão, ou melhor, boa noite, Feijão, e boa noite a todos as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando, né, que pode ser que amanhã, depois, nos outros dias lá de manhã, as pessoas estejam nos assistindo também, né? Mas o dia é 24 horas, né? Então, um abraço a todos. Então, vamos iniciar, como todo o programa de Espíritas, com uma oração. E vou pedir para o Chico fazer a nossa oração inicial. Vamos lá, então, agradecendo, como sempre a gente faz, essa oportunidade, e com a oração que Jesus nos ensinou, onde nós pedimos, rogamos, pedimos e agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, que assim seja. A notícia que nós separamos hoje para a nossa análise, a partir da ótica da doutrina espírita, se refere às crianças. E é uma notícia que não é muito boa. O título é: casos de maus tratos contra crianças e adolescentes crescem 21% no Brasil no ano de 2021, mostra o Anuário Brasileiro da Segurança Pública. O Brasil registrou quase 20 mil casos de maus tratos contra crianças e adolescentes em 2021. Esse número representa um aumento de 21% em relação a 2020, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado no dia 28 de junho. Destaca o anuário que são casos que deixam sequelas e marcas que acompanham estas crianças por toda a vida. Isto quando as agressões não acabam resultando em internações e mortes, como no caso do menino Harry Borel, de 4 anos. Em março de 2021, Henry Borel foi levado ao hospital na zona oeste do Rio de Janeiro com hemorragias e edemas no corpo. Ele já chegou morto. De acordo com as investigações, a criança morreu por conta de agressões do padrasto, o vereador Dr. Jairinho, e pela omissão da mãe, a professora Monique Medeiros. Essa morte poderia ter sido evitada se as violências anteriores tivessem sido identificadas e os casos encaminhados às autoridades competentes, dizem Sofia Reinach e Betina Barros, pesquisadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, nós temos um problema. Essa identificação e o encaminhamento adequado para os órgãos e autoridades consequências é a única forma de prevenir a repetição de violências. E é claro que isso também, na nossa visão, pode ser trabalhado principalmente nas escolas. E tem uns dados interessantes aqui a respeito dos dados sobre as violências que foram notificadas às autoridades. Primeiro, o crime tem seu pico entre crianças de 6 anos. 62% dos crimes acontecem entre crianças de 0 a 9 anos. Nas idades de 0 a 9 anos, a maior parte das vítimas são meninos. Entre 10 e 17, a situação se inverte. As meninas sofrem mais com esse tipo de violência. Mais de 60% das vítimas são brancas, de acordo com os registros. Em 62%, o agressor é do sexo feminino. 81% dos crimes acontecem na casa das vítimas e, de acordo com os pesquisadores, de uma forma geral, a maior parte das vítimas tem até 14 anos e são do sexo feminino. Então, agora nós vamos começar a análise. Chico, vamos falar um pouco a respeito do que a doutrina espírita nos fala a respeito da infância.
Claro E que nós, iniciar baseado no Livro dos Espíritos, eu te pergunto, é tão desenvolvido quanto o adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? essa foi a pergunta que Kardec fez, né? Só para as pessoas que estão assistindo entender. Kardec fez a pergunta e os espíritos responderam, que é a resposta que eu vou dar. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. A explicação que ele nos dá aqui, simplificando um pouco, e é uma resposta bastante simples também, né? Ela não é muito, né? Dizendo ali a pergunta, né, quanto de um adulto se desenvolvimento, é que, na realidade, o espírito, quando encarna, ele tem, digamos assim, uma ferramenta que não é adequada ao seu desenvolvimento, que é o corpo infantil, né? A ferramenta para o primeiro corpo que nós temos, ele é um corpo que os órgãos não estão ainda, né, desenvolvidos, e depois a gente vai ver esse progredir. Então, na realidade, ele não pode se manifestar na sua plenitude porque o corpo não o permite, né? E ali diz que é uma obra de conformidade com o instrumento de que dispõe, quer dizer, é o corpo infantil, provoca isso ao espírito, e isso aí nós, né, em outro momento a gente pode falar, tem uma importância muito grande para o desenvolvimento e para quem tem a missão de como tu mesmo disse ali, né, falou e coisa e tal, dando essa notícia fica entendido a importância da família nisso tudo, né, da aprendizado e os cuidados. Mas também tem uma pergunta para ti agora, tá, que Kardec fez, né, e eu vou te passar essa aí, Feijão. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como uma criança ou como adulto? É importante a gente lembrar um fato, que o período infantil entre os humanos é um período que é bastante longo. Entre os animais, assim, não vamos dizer a criança, mas o filhote, a cria, nasce e rapidamente ela se enquadra no mundo. Tem pouco tempo para se adequar porque precisa sobreviver. A criança não é? A criança vem ao mundo completamente indefesa, porque precisa da mãe, do pai para se alimentar, para crescer, para evoluir. Então, essa imperfeição faz com que todos nós, principalmente os pais, os parentes, os amigos, vejamos na criança alguém que precisa de amor, de carinho. A gente sempre diz, como é bonitinho uma criança pequena, né? Todas são mais ou menos semelhantes e a gente se apaixona, se internece com elas. Isso porque Jesus já falava lá atrás que nós devíamos ser como as crianças, que são o símbolo da pureza, mas são só um símbolo, não são puros, porque nós sabemos que o espírito que anima, como tu colocou lá, o espírito que anima o corpo de uma criança é tão velho quanto o do adulto, e às vezes até mais, dependendo da sua evolução, mas essa primeira fase, ela nos leva ao quê? Nos leva a tentar dar mais amor para esta criança. E uma coisa interessante que a doutrina espírita nos esclarece é que, a partir do momento do nascimento, ou até antes do nascimento, o espírito, o feto, a criança, não importa o termo que nós utilizemos, ela esquece do seu passado, esquece tudo que ela foi, tudo que ela fez, e vem com essa aparência de pureza para quê? Para que nos primeiros anos a gente consiga incutir nela aquilo que Allan Kardec colocou, que é a educação, ou seja, caracteres positivos. Então, é extremamente importante essa fase infantil.
E quando nós vamos analisar em relação ali à notícia, por isso que fica muito marcado, não só a violência contra as crianças, que acaba lesando o seu espírito aí até o final da encarnação. Chico, eu gostaria que tu nos falasse um pouquinho a respeito. Aliás, eu iniciei a falar a respeito disso aqui. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito da pluralidade das existências, para a gente poder compreender um pouco mais a respeito da reencarnação, porque uma criança é um espírito reencarnado como todos nós, não é? Exatamente, isso faz parte, né, Feijão, da nossa evolução e, digamos assim, faz parte e não é o termo correto, faz parte, né? Na realidade, isso é extremamente necessário, né, para que nós possamos fazer a nossa evolução. Sem esses processos todos, e como a doutrina nos traz, é importante que a gente tenha essas reencarnações e passe por esses estágios. Como tu fizeste a comparação, cientificamente falando, né, do desenvolvimento do animal e de uma criança, né? Nós temos uma obra de Joana de Ângeles, que ela discorre sobre isso, depois a gente pode falar sobre ela, né, que nos mostra direitinho todo o desenvolvimento, e ali tem a parte científica, né? Joana traz, porque ela fala de psicologia, né? Elas são obras que, para algumas pessoas, é bem complicado leitura. Eu, particularmente, tem obras dela que eu tenho que ler o capítulo 2, 3 vezes para começar a buscar o entendimento. Mas, assim, ó, isso faz parte, essa pluralidade dos mundos, porque aqui nós temos a oportunidade de vivermos na matéria, né, as necessidades de transformação, porque o nosso espírito hoje, pelo estágio evolutivo que ele está, ele necessita de algo para sentir. E onde é que nós sentimos? É na pele, como se diz assim, né? A gente está sentindo na pele. E nós precisamos, o espírito precisa dessa matéria para isso, mas também nós precisamos dessa matéria. Olha só como é fantástico isso aí. Essa matéria nos proporciona o outro lado, né? Além de nós sentirmos a dor, nós podemos sentir o prazer, né? E eu não digo só o prazer físico, mas o prazer que o físico nos traz das emoções. Tanto que a gente diz, quando a gente está... tem figurativamente falando, a gente diz, né? Estou no meu inferno astral. Por que inferno? Porque antigamente os nossos antepassados diziam que o inferno era lá no meio lá da terra, porque tinha fogo, não sei o quê, e alguns ainda dizem, né? Algumas religiões ainda usam, vai morrer no mármore do inferno, vai viver, né? Vai ter a sua eternidade no mármore lá do inferno. Pô, o inferno tem mármore, hein, pessoal? Olha só, hein? É chique, né? É chique do último, né? Mas eu digo assim, e de vez em quando, hoje eu estou no meu... Eu estou no meu céu astral, né? Eu estou assim, no meu inferno e no meu céu. O que é isso? São os prazeres. E a gente sente essas emoções, e o corpo, a nossa matéria nesse caso, é nos dada justamente para isso. Porque o corpo, todos esses sentimentos que o espírito tem, o corpo, ele se manifesta. Só para os nossos amigos terem uma noção, uma vez eu fiz um trabalho sobre amor e paixão, que a gente confunde muito, né? A gente acha que amor e paixão, paixão e amor, e as pessoas falam, na minha opinião, erradamente sobre amor, falam amor carnal e a paixão carnal também. A gente fala muito disso, sentimento um pelo outro, homem pela mulher, ou pelo seu parceiro, pela sua parceira, não importa qual sexo, né? Mas essa paixão de viver a dois ou com um filho, aqueles muito próximos, né? E esse corpo, por exemplo, em um momento de raiva, o nosso corpo, um momento daquela raiva, o nosso corpo,
ele emite uma energia dentro dele tão forte, e eu não estou falando de energia negativa, estou falando em energia, que é como que ela tem uma velocidade, e isso é cientificamente falando, de 400 km por hora. Isso quer dizer assim, imagina quantos, não sei como é que chama, microns de segundo, como é que chama isso aí, do pé à cabeça para chegar. Isso é uma explosão dentro de nós que os órgãos sentem, todos os órgãos. E o primeiro deles que a gente vai ver é o coração, que ele dispara de uma hora para outra. Isso pode gerar até um infarte, levar ao óbito, ao desencarne instantâneo por um momento. Assim como uma emoção positiva também produzindo neurônios, substâncias químicas em nosso cérebro que geram prazer ou não. Então, para a nossa encarnação, é importante isso tudo para que nós possamos, através do corpo, aqui termos, e outro detalhe que eu acho que é muito importante, o corpo nos permite estarmos próximo do outro. A responsabilidade, quando nós falamos em crianças, que é a notícia de hoje, nosso tema, a importância, né, de nós orientarmos essas crianças, e nós falamos muito isso lá na doutrina espírita, no nosso grupo, e eu costumo dizer assim, se eu não orientar o meu filho, se eu não tivesse orientado o meu filho há 30 anos atrás, né, talvez alguém tivesse dado uma outra orientação para ele, que poderia ser positiva ou negativa, né? Mas a nossa missão como pai, depois como avós, é nós termos o mais que pudermos levarmos essas orientações. Então, isso tudo faz parte da nossa encarnação, e a pluralidade dos mundos nos traz isso, porque eu trouxe o mundo carnal muito mais do que o mundo espiritual, porque lá nós, readquirindo toda a nossa consciência, nós vamos fazer aquele balanço. Tem algumas pessoas que dizem que quando nós morremos, quando nós desencarnamos, passa um filmezinho de tudo que nós fizemos. Isso é verdade. A nossa não é um filme, é a nossa consciência, tanto que Kardec perguntou, aonde está escritas as leis de Deus? Né? No livro dos Espíritos está aí. Né? E os Espíritos responderam, ela não está escrito lá nos 10 mandamentos, como estava lá na pedra ou na Bíblia, ele está escrito na nossa consciência. E a nossa consciência, nesse momento, que passa tão rapidamente, que nós vemos tudo aquilo que nós fizemos. E na erraticidade, como a gente chama, no mundo espiritual, nós temos a chance de pensar em tudo isso, reprogramar e voltarmos novamente com uma reprogramação. É quase que uma máquina de um computador. Nós somos, né, uma analogia, né? O computador ficou ruim, o que a gente faz? A gente manda formatar e fazer de novo. É mais ou menos isso. A gente faz uma formatação, opa, isso aqui tá bom, né? Limpa ele, vamos começar tudo outra vez. Mas feijão... Eu até faço uma analogia, utilizando já o exemplo que tu colocou do computador. Aquele filmezinho que passa na nossa consciência no momento da morte, é como se o nosso corpo fosse, eu sou antigo, do tempo do disquete de computador. Hoje é novo. Hoje o pessoal moderno é pendrive, coloca lá na nuvem. É como se nós pegássemos toda a nossa experiência de vida que está num pendrive e incorporássemos no HD do computador, que é o que vai sobreviver. Então, é mais ou menos isso que acontece no momento da nossa morte, e aí a gente já faz uma avaliação. Olha, esta reencarnação foi positiva, foi negativa, e daí a gente percebe uma colocação de Allan Kardec, que está lá na pergunta número 685 do Livro dos Espíritos, que é fundamental para a gente poder compreender a importância da fase infantil. Nós estamos falando aqui em educação, muitas vezes as pessoas confundem educação com repasse de conhecimento. Muitos pais acham que a responsabilidade da educação dos filhos é da escola. A escola nos forma cidadãos, ou bons ou maus cidadãos, nos dá conhecimento para a gente viver aqui no planeta, para ser um bom profissional. Só que quando, na pergunta 685, Kardec nos coloca uma coisa interessante a respeito da fase infantil, que muitas vezes a gente acha que não é tão importante.
Diz ele que é um elemento que não se costuma fazer pesar na balança, sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. E, normalmente, a gente percebe que, hoje em dia, nós vivemos muito em função da economia, né? Parece que é o elemento fundamental da nossa vida, mas não. E aí Kardec coloca. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caracteres, a que incute hábitos, portanto, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, eu vejo, talvez seja a maior falha, mas ainda é a função da família, o que é? Incutir hábitos nas crianças. Por exemplo, normalmente, quando uma criança é pequena, a gente diz, olha, não mexe no fogo, não mexe no fogão a gás que vai te queimar, não bota o dedo na tomada. Aí o que acontece? A criança toma um choque, se queima e aprende e cria o hábito de não mexer no fogão, não mexer na energia elétrica. Então, isso a gente consegue expandir, principalmente para a parte moral, ou seja, para a verdadeira educação, porque nós estamos percebendo que muitas crianças acabam, como muitas vezes o Chico fala, que ele é um especialista em utilização de produtos químicos, tem trabalho nessa área, acaba indo para a porta larga das drogas, que no primeiro momento traz um pouco de alegria, de felicidade, e depois tu precisa estar usando continuamente para poder se manter naquele estado. Então, a educação nos mostra o quê? Que nós podemos ser felizes com as nossas próprias possibilidades, não é, Chico? Exatamente, e dentro disso, eu acho que lá na pergunta 385, lá na resposta, tem uma parte dessa resposta que eu acho muito importante, tá? Dentro disso que tu está falando, que diz assim, a infância ainda tem outra utilidade, falando sobre a utilidade lá da infância, porque quando a gente fala, né, porque assim, ó, eu sempre digo, o Evangelho, Kardec nos trouxe o nosso guia, o nosso manual de operacional, vamos dizer assim, como é que nós deveríamos seguir a nossa vida, assim como qualquer aparelho que a gente compra, vem um manual de explicação, né, de como a gente deve proceder com aquilo ali. O nosso manual, na minha visão, é o Evangelho. E aí, lá no Evangelho, tem um Jesus, uma passagem dele, que ele disse para vir as criancinhas a ele, porque ali era o reino dos céus, pela pureza. E a resposta diz o seguinte, a infância ainda tem outra utilidade. Olha o que é importante na infância e como nós devemos cuidar dessas crianças. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos. O que Jesus havia dito? Acessível aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. Nesta fase é que se lhe podem reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Olha que frase que os espíritos trouxeram, dizendo da nossa responsabilidade de analisarmos essa criança. Eu dei aula de natação para criança há muito tempo, e eu tive a experiência, Feijão, e para quem está nos assistindo, e como tu disse, a escola tem uma função e a família tem outra, né? A família tem uma missão, não é uma função, né? A escola tem a missão, mas eu acho que é muito mais função do que missão. Mas na família é uma missão que é nos dada. E eu digo isso porque a doutrina espírita nos traz isso. Então, olhe como é importante nós, desde pequeno, e quando eu dava aula na natação, eu tinha alunos num grupo de 6, 7 alunos, onde eu tinha uma turma que isso era muito claro, tinha um que destoava muito fortemente, com brincadeiras, toda brincadeira, por exemplo, jogar bola um para o outro, ele jogava sempre no mais fraco e com mais força, com a nítida impressão de querendo prejudicar, podendo até machucar, tá? Então, assim, ó, isso é muito claro, e nós, pais, temos que ter
essa visão e analisar, e não acharmos bonito que o meu filho está fazendo isso, que ele é mais macho do que o outro. Não, nós temos que corrigir para que ele venha a ser uma pessoa de bem, né? Tem o homem do mundo e o homem no mundo. Nós queremos o quê? Né? Que o nosso filho seja o homem do mundo ou o homem no mundo. O homem no mundo é aquele que passa pelas facilidades lá da vida. O homem do mundo é aquele que pensa no outro, aquele que está em contato com o outro. Então, isso é muito importante. A doutrina espírita nos traz isso, né? E aí, assim, lá no finalzinho diz assim, portanto, a infância não é só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus, as leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, a infância não é por acaso, não é pela facilidade de um ser sair de um útero de uma mulher para ser gerado em função de ser um espaço pequeno, não é por isso, né? É porque é indispensável, mas assim, que está dentro das leis divinas que regem o universo. Então, olhem a importância, meus amigos, de tudo isso que nós estamos falando e a importância de nós termos esse cuidado desde cedo, desde o momento que nasce, os cuidados primários, né, necessários com uma criança, mas a cada dia que passa, nós vamos... E, Feijão, só um detalhe, vou encerrar a minha participação nesse bloquinho aqui, que é o seguinte, assim, analise as crianças de hoje, teu netinho nasceu agora esses dias, né? Mais um, né, Feijão? Mais um, 2. Se a gente analisa... tu tem um já, que tem quantos anos, que é o maiorzinho? 5 anos, o Emanuel. 5 anos. E agora o outro de meses, 30, 40 dias, né? Assim, essas crianças, a gente analisando o meu filho, que nasceu há 30 e poucos anos, né? A minha filha, 30 e poucos anos, com as crianças que nascem hoje, meus amigos, as crianças hoje, em uma semana, os pais estão botando sentado, sozinhos. No meu tempo era coeiro, andava 60 dias embrulhado, assim, que nem filho lá de índio, que não se mexia. Mas aí a capacidade motor... E essas crianças hoje têm um desenvolvimento... Eu vejo pelo meu neto menor que eu fico, assim, abismado comparando com meus filhos. Então, são espíritos que estão vindo, pessoal, pelo estímulo e tudo mais, mas são espíritos que já vêm com desenvolvimento e que nós temos que ajudar no desenvolvimento para que ele desenvolvimente positivamente e não deixarmos que o negativo possa... Vem o nosso livre-arbítrio, sim, nós podemos escolher fazer ou não fazer. Qual é o mais prático? Dar um celular para uma criança, não incomodar. Né? É muito prático. Ele está vendo isso, está vendo aquilo, está vendo o desenho, está vendo o joguinho, daqui a pouco ele está vendo outras coisas, que ele vai crescendo, e aí tem adolescência, tem tudo isso, que nós poderemos continuar semana que vem, porque eu acho, Feijão, tem aquele livro de Joana de Ângeles, que eu falei antes, que fala sobre todo esse processo desde da minimização do óvulo, do espírito, para aquela, no momento da formação da célula, né? Ele já se ligar ali, não estar ali dentro da célula, tá? Essa ligação fluídica até o seu desenvolvimento adulto. Eu acho que aquilo ali é muito bacana e o nosso tempo já está estourando, né? Então, não sei se tu concorda, nós darmos continuidade nesse assunto, que é muito importante, para que a gente veja cientificamente como é que é esse desenvolvimento de um corpo, né, para que esse espírito possa estar aqui. Não, concordo contigo. Vamos voltar ao assunto. Eu só quero complementar o que tu colocou a respeito das fases que o espírito passa. Falávamos da reencarnação, que uma criança é um espírito antigo, às vezes mais velho do que nós, trazendo para esta vida toda a carga de experiências que ele conquistou. Então, a gente percebe, tu colocou aquele exemplo muito próprio do jovem que jogava a bola no mais fraco para maltratar, porque reencarnam espíritos bons, espíritos mais ou menos e espíritos ruins. Então, o nosso trabalho, o que é?
É colocar em prática aquele velho ditado que diz, é de pequenino que a gente torce o pepino, ou seja, é extremamente importante que a família tome consciência de que ali tem um espírito que está reencarnando e precisa ter bons conselhos e um pouco de disciplina, porque atualmente os pais estão sendo governados pelos filhos, não os pais coordenam a evolução dos filhos, é o contrário. Os filhos sem conhecimento e causa acabam tomando decisões. Comentasse uma coisa interessante a respeito de colocar um celular para uma criança. Eu, algum tempo atrás, conversando com um amigo que tinha um filho, a esposa dele me disse, muito feliz, Feijão, eu dei um iPhone, não me lembro qual era o número, 12, 13, 14, eu não sei qual é o último iPhone que foi lançado. Ela, na época, me disse, Feijão, botei na frente do meu filho de 3 meses um iPhone do último modelo, que é para ele ir vendo o desenho e ficar ocupado. Aí a gente fica pensando, né, que tipo de desenho nós colocamos para os nossos filhos. A gente sabe que eu e tu somos do tempo do videogame, ainda tinha alguns jogos mais de sociabilidade, mas hoje em dia a maioria dos jogos de videogame é tudo coisa de matar. E aí depois, quando um jovem pega uma arma em casa do pai e vai até a escola, fica atirando nos seus colegas, a gente culpa a sociedade, mas a culpa não é da sociedade, a culpa é nossa, que não cuidamos de controlar aquilo que nossas crianças veem. E é interessante, né? Enquanto é criança, a gente ainda pode moldar. Aí depois que nós vamos falar sobre isso, na adolescência, a gente só pode aconselhar. E aí, depois que virou adulto, vai ter que aprender de uma outra maneira. Interessante Mas a isso tua. aí, ó, Feijão, isso aí que tu falou, e eu gosto muito de fazer algumas brincadeiras sobre a vida. Tem o iPod, né? Eu acho que as crianças elas não estão precisando do iPod, elas estão precisando do não pode. Né? Eu acho que precisa muito mais do não pode, né? Que é o não. Muita gente, eu vou criar, porque existiu eu me lembro há muitos anos atrás, quando meu filho era pequeno, uma linha psicológica, eu não me lembro qual era o cara aí, era um japonês, que nós não podíamos dizer não para os filhos, né? Assim, outra coisa, quando a criança tem, mas ele tem uma personalidade muito forte, 2 anos, vai no supermercado, pede bala, não ganha, se joga no chão, esperneia, sacode, chora, tá, eu vou te dar essa bala de chocolate, mas quando chegar em casa nós vamos conversar. Vai conversar? Não vai. O Não. que é isso? Isso é personalidade, meus irmãos. Isso é personalidade, Feijão. Isso, para mim, é má orientação na educação dessa criança, dizendo, olha, não vai ganhar bala no supermercado, porque não é hora de ganhar bala. Tu vai ganhar bala na hora que tu pode ganhar bala. O que quer dizer, mas ter o porquê. E outra coisa, não pode porque não pode. Vou dar um exemplo para adolescentes, né? Para encerrar mesmo, Feijão. Uma frase do Sérgio, já falecido, Gonzaga, que era pai daquele menino lá que morreu, o Tiago Gonzaga, lá num acidente, vindo de uma festa, porque tinha gente bêbada e coisa e tal. Há muitos e muitos anos tem a Fundação Tiago Gonzaga em Porto Alegre. Ele era casado com a Disa, meu conterrâneo lá de Taquara, e meu conhecido lá de Taquara, que a gente se criou muito próximo. Mas ele tinha uma frase, ele dava uma frase, não, um exemplo, o pai que bebe e dirige bêbado. Hoje nós temos um encontro entre nós, né, lá do nosso grupo, aí nós vamos almoçar, eu vou lá, tomo vinho, cerveja, caipira, não sei o que, coisa e tal, né, que acho que não vai ser o nosso caso, mas digamos, vou numa festa, aí pego a família, ponho dentro lá do carro, bêbado, e saio a dirigir. Aí meu filho, quando tira a carteira, pai, posso ir numa festa? Meu filho, aqui tá a chave, mas tem um detalhe. Tu não bebe, tu não dirige. É o exemplo que nós temos que dar. Essa a orientação que nós temos que dar não é só da palavra, é do exemplo, é mostrar. Isso vem desde pequeno até, como o Feijão disse, a fase de adolescência, que daí nós temos que orientar, né,
para depois, na fase adulta, nós tentarmos remediar aquilo, tentar remediar com os nossos filhos aquilo que não deu certo lá na vida dele, quando eles vierem pedir auxílio a nós. Então, tá bom, Chico. Obrigado e até o próximo Papo Espírita. Faz a prece, feijão de encerramento para nós? Vou fazer a prece. Então tá. Um abraço a todos. Tá. Vamos agradecer essa oportunidade de estarmos juntos com nossos amigos e seguidores, levando um pouco do conhecimento da doutrina espírita, a nossa experiência, e encerramos fazendo a prece que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos assim vocês seja. Que nos acompanham, uma boa semana e até o próximo Papo Espírita.